Olá, humanos. Meu nome é Ter e essa é a terceira entrevista do meu projeto Eternidade, referentes principalmente ao desafio de 10 anos. Essas entrevistas são uma forma de eu reavaliar o meu último ano no projeto e a cada ano eu convido uma pessoa diferente para me entrevistar. Dessa vez o convidado é o Russo. E aí, pessoal, eu sou o Russo. Eu sou do Anomalia, conheci o Bruno ali na. Oh, foi mal, cara. Falei de Bruno. Pode me chamar de Bruno. Eu prefiro Ter, mas pode me chamar de Bruno. Não, eu conheci o Ter na Anomalia, no servidor do Discord. Eu tenho um canal na Twitch, @Rossonauta, mas tá meio parado, então quem quiser me seguir no Instagram também, pode seguir. Se não quiser, não precisa. É tudo @Rossonauta. É isso aí. E é isso aí. Vamos começar então? Bora. Então vamos para a primeira pergunta, que é: como você está? Eu tô bem, no geral. É interessante, eu acho que eu não tenho muito o que dizer, na verdade, dessa vez. Eu continuo bem no geral, eu continuo naquela melhora de humor que a pandemia, ironicamente, me proporcionou. Mas, ao mesmo tempo, eu ando mais estressado e um pouquinho mais frustrado comigo mesmo. Eu, com certeza, tipo, não tô satisfeito com a minha situação atual. Eu só também não tenho... Eu continuo sem retornar às antigas... aos antigos momentos depressivos que eu tive no passado, então eu continuo bem, no geral, eu diria. Bom, acho que era isso, né? Acho que é isso. Podemos continuar. Bom, a segunda pergunta: como foi esse último ano do desafio de 10 anos? Tá, ok. O desafio de 10 anos tá sendo um pouquinho fraco. Eu tava começando a atrasar ele drasticamente ano passado. Não no ano passado, em 2021. No ano passado, em relação à entrevista anterior. Então, tipo, 2020, eu tava começando a atrasar ele drasticamente. Não conseguia assistir as coisas ou jogar as coisas em dia. Eu preciso esclarecer de novo, é a terceira entrevista já. Gente, o desafio de 10 anos é uma lista enorme de jogos, filmes, séries, livros que eu vou compilando com o tempo. Ela já começou com 200 e eu continuo adicionando coisas nela. E cada mês eu sorteio uma ou até 4 coisas que eu vou ser obrigado a conhecer durante aquele mês. Dependendo de quanto tempo eu tenho, eu sorteio uma ou até 4 coisas. E depois eu tenho que escrever um texto a respeito. O problema é, já de 2020 eu já comecei a atrasar bastante esse projeto. Ou seja, teoricamente, por exemplo, se eu sorteio uma coisa em dezembro, é para eu fazer ela em janeiro. Na prática, tem coisas que eu tô levando, tipo, quase 6 meses depois do sorteio para de fato ver. E eu tô tão atrasado nessas coisas que os textos estão saindo muito básicos, extremamente básicos. Porque eu quero que eles sejam feitos de uma vez, em vez de eu me prolongar tentando me esforçar neles, eu só faço qualquer coisa e vai. Assim, o projeto como um todo tá bem fraquinho, né? Uma coisa que eu não fiz nos anos anteriores foi, de fato, listar as coisas que eu vi pelo desafio de 10 anos ao longo desse último ano. Então, acho que eu vou fazer isso dessa vez. Pode ser? Uhum, legal. Então, vamos lá. Ao longo de 2021, no desafio de 10 anos, eu joguei o jogo Team Indie, que é um jogo de 2014, que é um daqueles jogos que é uma tentativa de crossover entre personagens de jogos indie. Eu assisti o anime Mahou Shoujo Site, que é um daqueles... uma daquela onda mais moderna de animes de Magical Girls, só que é mais sinistro, mais macabro, violento, coisa assim, que veio depois que o Madoka Mágica se tornou popular e ele criou toda uma onda de novos animes assim. Uhum. Eu joguei o jogo de 2014 Hero Siege, que é um RPG. Lembra um pouco de Diablo, só que ele tem um estilo de arte bem tipo RPG Maker, quase. É bem agradável, é bem bonitinho, bem fácil de jogar, mas de fato em gameplay em si não é tão interessante. Em seguida, eu joguei um pouco de Brothers, A Tale of Two Sons, que é um jogo indie mais bastante criativo de vários anos atrás, que inclusive foi, se não me engano, criado pela mesma pessoa que fez o It Takes Two, Hum, que foi o jogo do ano passado, né? De 2021. sim, sim. Esse cara tem um certo fascínio por jogos cooperativos, né? Então ele fez o It Takes Two no passado, alguns anos antes ele fez a Way Out, que era um jogo também cooperativo para duas pessoas que tinha que escapar de Sim, uma eu. prisão. O Brothers Aham. Tale of Two Sons foi um dos primeiros jogos dele, ou o primeiro, não sei. E ele é um jogo em que dois irmãos têm que uma aventura toda para salvar o pai. Só que apesar de ser entre dois irmãos, não são dois jogadores. Você tem um único jogador
controlando os dois irmãos com um joystick só, tipo, independentemente. Que legal, interessante. É um jogo de quebra-cabeça, no caso. Me interessei por esse aí. É muito Inclusive, bom. vou pesquisar. Eu também tive que ver o filme Serviço de Entregas Kiki, do Estúdio Ghibli. Curiosamente, eu consegui alinhar esse com o Cine Apocalipse, ou seja, eu assisti no Cine Apocalipse contando pelo desafio de 10 anos. Sim, legal. Isso foi bem no começo, né? Eu lembro que eu estava ainda. Sim, na verdade, eu acho que eu acho que eu assisti ele antecipado até, eu meio que adiantei assistir ele, porque eu acho que ele foi no final de 2020, não em 2021, de fato. Mas eu só escrevi a respeito em 2021. Saquei. Eu assisti o filme Yesterday, que é aquela comédia em que os Beatles nunca existiram e o cara lembra da existência dos Beatles e começa a usar as músicas deles pra ficar popular. Ela é surpreendentemente meia boca. Surpreendentemente pra cima ou pra baixo? Surpreendentemente meia boca, sabe? Porque ela tem um conceito bem criativo e ela vai lá e, comédia genérica. Entendi. Mas você esperava mais? Eu esperava mais, sim. Entendi. Eu joguei um jogo de puzzle chamado Girls Like Robots. Um jogo de puzzle bem basiquinho, não tenho nem nada muito a comentar. Eu assisti o anime Darling in the Franxx, que é um daqueles bem famosos de alguns anos atrás, 2018, acho. Eu joguei Dust and Elysian Tale, que é um jogo de plataforma com um estilo de arte bonito e uma estética meio furry. Também joguei... Eu ia falar que gosto até a parte do furry. Não, é um jogo bom no geral. Ele é um pouquinho repetitivo. Não, o combate é bem repetitivo, na verdade. Legal. Não, é que duas coisas que eu gosto muito em jogos de plataforma, óbvio, e eu gosto de jogos bonitos. Ele é um assim. pouco envelhecido, eu diria, como um jogo de arte 2D. Ele não é mais tão bonito, sabe? Mas ele é bonito o suficiente. E ele tem uma boa reputação e as pessoas gostam dele. Eu acho só o combate repetitivo. Ele não foi feito pra apelar pra furries, é só que ele apela, sabe? Sem querer. Entendi. Eu joguei Robot Roller Derby Disco Dodgeball, que é um jogo feito pra ser um daqueles bem competitivos de queimado com robôs. Queimada com robôs. Eu acho que o Milk me mostrou esse jogo. Eu acho que o que ele te mostrou foi um... Não, acho que o que ele te mostrou foi um bem mais recente que fez algum sucesso em 2021. Esse jogo é de 2015, é de um orçamento bem menor, esse é outro. mas ele é divertidinho. Legal. Eu assisti Hana to Arizu, Satsujin Jiken, que é um filme... É um filme em anime de quando? De 2015? Que serve de prequel para um filme em live action japonês chamado Hana to Arizu, de 2004. Esse filme em live action de 2004 foi feito para comemorar, eu não lembro quantos anos da presença do Kit Kat no Japão. Mas o filme a história do filme não tem nada a ver com o Kit Kat, então eu não sei como é que uma coisa levou até a outra. Pois é. Eu joguei Metal Slug 3. Eu não sei se você já jogou alguns Metal Slug, eu sempre gostei deles, apesar de que eles são difíceis demais pro meu gosto. Então eu agradeço pelas versões da Steam terem vidas infinitas. Cara, eu até joguei bastante Metal Slug. Eu não lembro quais exatamente, porque eu era bem criança, jogava na casa da minha prima, eu lembro, a gente pegava quando alugava os jogos ainda, cara. Nossa, que tipo, sensação nostálgica, assim, né? Alugava o jogo na sexta-feira pra poder devolver na segunda-feira, né? Eu jogava eu bastante. tenho uma vaga memória de jogar ele em algum fliperama, eu acho, mas principalmente jogos como ele, ou bem parecidos com ele, em emuladores de Mega Drive, coisa assim, não lembro. Pode crer. Eu assisti o filme 12 Homens e uma Sentença, que é tipo o clássico de cinema de julgamento. Filme de julgamento, de tribunal, sabe? Eu nunca assisti, by the way. Não, eu sei assim, qual é filme muito mas bom nunca mesmo. assisti. Eu fiquei surpreso o quanto um filme de 1957 consegue, tipo, continuar sendo bom pra qualquer padrão atual, exceto aquele preto e branco. Caraca, é bem antigo mesmo. Eu já tentei empurrar esse filme no Cine Apocalipse algumas vezes, mas ninguém tá convencido. O pessoal vê aquele 1957 ali na data e acho que fica assustado. Mas o filme é bom mesmo. O preconceito aí contra filmes antigos. Eu li a terceira saga de mangá do Pokémon, aquele Pokémon Adventures, Gold, Silver and Crystal. Eu gosto bastante da série de mangás e ainda no desafio de 10 anos eu já li as duas primeiras sagas. E essa é a terceira, eu continuo gostando, eu continuo achando que os jogos de Pokémon só me convenceriam a realmente gostar deles se eles tentassem ser o mundo de Pokémon que o mangá mostra, sabe? Interessante, cara, porque
Eu não sou fã de Pokémon, assim, eu gosto dos jogos, mas eu escuto muito gente falar mais dos jogos do que do mangá e dos animes, né? Sim, é porque o pessoal que cresceu com os jogos continua jogando os jogos até hoje, no geral, continua sendo fã deles. Sim. O pessoal que na infância conheceu o anime, se você não migrou pros jogos, você abandonou Pokémon, porque o anime, na verdade, não é bom depois que você... E é aquele negócio, né? Era bom quando você era criança, né? O melhor Exatamente. lugar pra ele ficar é na sua memória, né? Isso se aplica ao anime. Enquanto o mangá, apesar de que ele também é feito para um público mais infantil, ele também é bem simples em certos pontos. Ele, pelo menos, ele é mais impressionante, ele tem mais aventura. As cenas de ação dele, Ah, do mangá, são mais empolgantes que qualquer um que já teve no anime. interessante. Eu nunca peguei pra ver assim nenhum. Uhum. Eu também joguei o jogo Victor Vran, que é um jogo daqueles action RPG, tipo Diablo. Só que esse tem um personagem específico, você não cria o seu personagem. Ele tem um narrador, é meio comédia e tal. Ele tem uma certa vibe de comédia em certos momentos, mas não é especificamente comédia. Uhum. É um bom jogo, um bom jogo. Tem um sistema de combate único pro gênero, né? Aí, aí eu entrei na sequência de algumas das últimas coisas que foi algo um pouquinho mais complicado. Um pouquinho mais difícil de tolerar, digamos. Eu joguei The Hurricane of Varstray, Collateral Hazard, que é um daqueles jogos de... É um daqueles space shooters, sabe? Bem arcade, Hum, típico, aham. famoso, comum nos anos 90, sabe? Sim, sim. Bullet Hell e tudo. Eu até acho divertido esse tipo de jogo, mas eu também acho eles muito repetitivos, muitas vezes. Pouco Uhum. inovadores, sabe? Um é muito parecido com o outro. Sim. Eu entendo que acho que o apelo deles é a dificuldade extrema e não ser inovadores, mas eu acho que eles podiam tentar. E novamente eles entram na categoria de difícil demais pro meu gosto. Eu sei que eu posso, eles podem me dar desculpa, você tem que melhorar. Eu não quero. Eu gostaria de me divertir com o jogo de outra forma. Justo, justo. Eu assisti o anime Planet Wit, que é um anime de robôs gigantes, mas ele não é muito bom em robôs gigantes, e nem em ação, e nem quase nada que ele faz. É um anime bem medíocre, que eu já esqueci quase tudo, na verdade. Aí entrou uma sequência de 3 jogos que aí eu não consegui nem completar o tempo mínimo que eu tinha que jogar deles. Eu acabei desistindo no meio. Galactic Missile Defense é um jogo daqueles que você tem uma pequena base terrestre e tem que defender de alienígenas vindo do espaço, sabe? Hum, É muito básico, muito básico. Tipo, ele me remete a um jogo, algum tipo de jogo de você veria em Flash em 2008 ou coisa assim, sabe? E não é um daqueles que fica na front page do site de jogos Flash se destacando sempre, todo mundo adora. É um daqueles que fica ali, o pessoal joga por um tempo e nunca mais olha. os obscuros, né? É. Só pra eu me lembrar, assim, quanto que é o tempo que você seta, assim, de mínimo pra você? Tudo, eu tenho que. Quase tudo eu tenho que ver inteiro, eu tenho que ler inteiro. Jogos são exceção, Aham. eu tenho que jogar 1 hora para cada R$ 10 de preço do jogo. Preço normal, não preço em Hum, promoção, arredondando para cima. Então, se o jogo custa hum. R$ 60, eu tenho que jogar 6 horas. E por curiosidade, quanto que era esse jogo, você lembra? Deixa eu dar uma olhada que eu tenho anotado aqui em algum lugar. Ele custa R$ 4,25, R$ 4,29 na verdade. Então, realmente, ele é muito barato, eu só tinha que jogar por 1 hora. Eu aguentei. Não, ele era muito básico para jogar por uma Caraca. hora. Então realmente ele não te agradou, né? Não, assim, ele é legalzinho, mas ele é muito simples para jogar por 1 hora. Entendi. E aí teve outros 2 jogos que tiveram problemas parecidos. Tem um chamado Cider Arcade, que é um space shooter, só que ele é bem focado em inimigos vindo das laterais e não em cima, tanto é que você se move de um lado pro outro. Isso era chato também, eu também não consegui jogar o tempo correto dele. Eu devia ter jogado 2 horas, acho que eu joguei 1 hora no máximo. E um outro chamado Rockets, que é um jogo em que você tem uma navezinha e você dispara foguetes nas outras navezinhas. E eu acho que ele é meio que feito para jogar estilo Couch Co-op, sabe? Um do lado do seu amigo que tá jogando contra você. Hã? Só que ele é básico também, ele não é muito impressionante. Eu tinha que ter jogado 1 hora, eu joguei 1 hora, não. É, E uma última coisa, eu poderia mencionar que eu assisti o anime Agretsuko, que tem um destaque pela Netflix, né? Que é feito. Eu acho que ele é feito pela Sanrio, né? Aquela empresa da Hello Kitty. E os personagens são todos animaizinhos estilo Hello Kitty. Exceto que ele tem o anime tem uma história totalmente adulta e, tipo,
problemas reais de adultos reais no dia a dia e tal. E é isso assim. Quando você seleciona um Hum. anime, você tem que assistir ele inteiro? Sim, mas eu tenho que assistir inteiro. Independente de quantas temporadas tiver. Independente. Tanto é que quando eu coloquei, pela primeira vez, quando eu coloquei o Agretsuko na lista, só tinha uma temporada. E quando ele foi sorteado, tinha 4 temporadas. É. Mas é isso. Isso é tudo que teve. Foi bastante coisa até, mas justamente eu tenho que desacelerar. Sim. Foi coisa demais e acabou me atrapalhando em outras coisas. Então acho que eu vou diminuir a intensidade do desafio de 10 anos, até porque eu ainda tô um pouquinho atrasado nele. Ainda tem, tipo, algumas coisas que eu deveria ter feito já que eu não fiz ainda. E você acha que esses 10 anos vão acabar virando mais do que 10 anos, no final das Não, pelo contas? Ou... contrário, tem uma chance de virar menos do que 10 anos. É. Sim, sim. Um dos propósitos dessa entrevista anual é justamente eu ter uma chance de desistir, né? Do desafio de 10 anos. Ah, é verdade, sim. Assim, eu não ponho fora de questão que eu desista antes do tempo, né? Eu acho perfeitamente possível. Entendi. Só uma dúvida que eu fiquei aqui também. Você falou bastante anime, né? Uhum. Qual que é? Tipo, é porque você tem muito anime mesmo na tua lista, ou foi só uma coincidência esse ano? Qual, tipo, a proporção assim é muito grande em relação a filmes ou séries normais, assim? Normais, né? Tipo, não sei como falar isso, mas enfim, Então, de outros gêneros, né? no geral, eu vou adicionando coisas que me interessam ou coisas que alguém me recomenda. Tipo, se uma pessoa me recomenda uma coisa, eu adiciono na lista imediatamente, sabe? Uhum. Ou coisas que eu tenho, né? Tipo, na verdade, a lista é metade jogos, sabe? Por quê? Porque são todos jogos que eu tenho na Steam e eu nunca joguei. Uhum. Porque eu frequentemente compro. Frequentemente não, mas de vez em quando eu compro um daqueles pacotes de trocentos jogos na Steam por R$10, sabe? Sim. Ou na Humble Bundle, quando isso era comum, hoje em dia não é mais tão comum. O resultado é que Uhum. eu tenho muito mais jogos do que eu já joguei, então eu fui colocando eles na lista. Aí fora isso, são coisas que me interessam, ou às vezes eu faço questão de adicionar alguma coisa que tá popular, ou coisa assim. Ou, sei lá, Uhum. ou até aleatoriamente. O motivo de ter mais animes do que coisas live action, séries live action, é porque eu tendo a preferir animação a live action. Eu acho que live action é tudo muito limitado, né? O orçamento impede que eles façam coisas de qualidade. Então eu tendo a acreditar, a considerar a animação como tendo um potencial maior de ter boa qualidade do que o live action. E como resultado, Entendi. isso se reflete em tudo relacionado à animação estando mais presente na minha lista. E já que a maior produção mundial de animação é no Japão, tem muito anime. Entendi. Sim, claro. Faz sentido. Uhum. Beleza. Mais alguma coisa sobre o desafio de 10 anos? Acho que não por enquanto. Podemos ir para a próxima pergunta. Beleza. Então vamos para a terceira pergunta. Como vai a revolução do mundo? Droga. Ok. Revolução do Mundo é o termo que eu uso, inspirado no anime Revolutionary Girl Utena, para se referir a minhas mudanças pessoais para melhorar a minha própria vida. Esse vai mal. Eu vou dizer que foda-se, que esse definitivamente vai mal. Essa parte do projeto da eternidade. Tinha muitas coisas que eu queria resolver e ajeitar na minha vida com esse projeto todo que basicamente eu não resolvi nada até agora. A única coisa que dá pra dizer que melhorei foi o sono e a vida social. A vida social foi porque a pandemia jogou todo mundo na internet e aí o servidor no Discord agregou todo mundo e pronto, a vida social foi melhorada. Mas o sono foi um pouco resolvido porque eu mudei de horário no trabalho, mas não totalmente. E todos os outros aspectos, alimentação e pegar uma rotina de exercícios boas mesmo. Tipo, eu comprei uma esteira esse ano. Eu tô tentando usar aos poucos. Eu me acostumei a usar todo dia? Não. Perdi algum peso? Não. É, então, é uma coisa que eu vi muito ali nas outras entrevistas sobre essa pergunta, né? Você explicou ali como é um método que você utilizava para tentar quebrar essas tarefas que você tem em É verdade. pedaços menores e tão pequenos que você seja impossível de falhar, né? Acho que até foi o que você falou. Isso. Eu achei bem interessante isso porque, assim, eu também tenho problema com essa questão de ficar procrastinando e ter as coisas para fazer e não fazer e como que tá, assim, você tem conseguido aplicar essa tua técnica ou você acha que já não é mais, não tem mais feito sentido para você? Como que... Então, isso tá bem interessante, na verdade. Essa técnica continua, no geral, funcionando. Eu tô muito mais produtivo do que antes de eu criar ela. Ela não funciona muito bem para mudança de hábito, sabe? Eu não consigo mudar os meus hábitos alimentares com ela.
Porque ela é muito baseada em fazer coisas e não em deixar de fazer coisas. Eu não consigo deixar de comer alguma comida não saudável, eu não consigo deixar de dormir muito tarde. Uhum. Então ela não é muito boa em mudar esse tipo de coisa, mas em me fazer coisas que eu gostaria de fazer para de procrastinar, ela é boa. Mas eu continuo tendo 2 ou 3 vezes por ano um período em que eu fico totalmente atrasado com ela drasticamente. Ano passado isso aconteceu 2, 3 vezes, isso tá me frustrando bastante. E eu não tava conseguindo entender por quê. E eu comecei a tentar mexer na fórmula de novo para ver se eu conseguia me incentivar mais. Eu só fui entender agora em janeiro, quando eu fui compilar os pontos. Porque todas as tarefas que eu faço durante o ano inteiro, eu atribuo pontos para ela pela dificuldade e importância. Quando eu fui compilar a pontuação que eu fiz, por exemplo, vou dar esse exemplo. A minha pontuação para esse sistema, lembrando que a interação atual dele é que funciona muito bem. Mas eu tenho tentativa de contar pontos nas minhas tarefas faz vários anos. Já. Aí, por exemplo, em 2018, quantos pontos eu fiz? 5.762. 2019, 4.936, um pouco menos. 2020, 5.222. Eu já estava tentando alcançar 2018. A minha meta era que em 2021 eu conseguisse alcançar o patamar de 2018 de volta, sabe? Uhum. Mas assim, eu estava frustrado porque eu não estava conseguindo fazer as coisas direito, eu não estava conseguindo acompanhar a minha lista de tarefas. Aí em janeiro, eu acabei com uma sequência de tarefas atrasadas e eu fui compilar os pontos de 2021 e eu fiz 7.670 pontos em 2021. Caraca. Isso significa que eu fui muito mais produtivo em 2021 e eu tava frustrado porque eu não tava percebendo isso. Eu tava exigindo demais. Interessante, hein? Interessante. É, isso é uma coisa difícil às vezes você balancear, né, cara? A tua expectativa com você mesmo. Sim, e tipo, eu tinha um sistema específico de aumentar a quantidade de pontos que eu precisava cumprir todo mês, sabe? E eu não Uhum. tinha me tocado o quanto esse sistema tava exagerado e eu não tava conseguindo fazer as coisas em dia por causa disso. Esse ano eu Legal, cara. vou dar uma segurada. Eu vou tentar fazer igual ano passado, se der, mas eu não vou aumentar quase nada. Legal. Interessante. Mas fora isso, os outros aspectos de melhorar a minha própria vida, praticamente nada. Só, tipo, o sono melhorou, mas é porque eu mudei de horário no trabalho. Você trabalha em que horário agora, hoje? Nesse momento, eu trabalho de meio-dia às 6 da tarde. 6 horas por dia já é um privilégio, eu entendo. Não precisa me dizer. Mas eu não tenho certeza se isso vai manter por muito tempo, se eu não vou ter que voltar para o horário anterior. Mas a princípio, no momento, é esse horário. Legal, interessante. Interessante. Você. Que nem assim, eu sinto, por exemplo, que eu rendo muito mais no período da noite, cara. Não sei se você tem isso também. Eu também tenho, só que, ao mesmo tempo, tipo, eu relutei muito, por muito tempo em mudar de horário no trabalho. Justamente porque eu não queria entregar um dos meus horários mais produtivos pro trabalho, sabe? Eu queria ter ele para mim mesmo. Justo. Mas chegou um ponto em que eu vi isso como a única maneira de melhorar meu sono, sabe? Então eu Uhum. acabei tentando mudar de horário e acabei conseguindo. Mas sim, para mim a produtividade à noite é muito maior. Então acaba que poder ficar acordado até mais tarde acaba me ajudando de qualquer jeito. Então essa mudança de horário acabou me ajudando. Que bom. Beleza, mais alguma coisa que você queira pontuar aí sobre a revolução do mundo? Assim, eu tentei ser um pouco menos disperso nas minhas tarefas. Eu tentava, nos anos anteriores, espalhar e ter muitos mini projetinhos ao mesmo tempo. Esse ano eu tentei me concentrar um pouco mais em menos coisas. Eu vou intensificar isso ano que vem porque tá funcionando. Pela primeira vez na vida, se eu ouço uma pessoa falando em francês, eu sinto que eu consigo entender 20%, sabe? Que legal. Que bom. Mas é claro, uma pessoa estudiosa e concentrada de verdade já teria terminado esse aprendizado em francês anos atrás. Mas eu sou lerdo. Cara, nem me fale, porque isso daí é uma coisa que eu também eu tenho muito interesse em aprender. Assim, eu sei inglês, tipo assim, eu manjo, mas, por exemplo, ano passado, no final do ano, eu entrei num trabalho que eu utilizo inglês diariamente, né? Uhum. E até a minha avaliação para entrar foi que meu inglês não era tão bom quanto era necessário. Então, inclusive, a empresa tá me pagando um curso de inglês, eu tô fazendo e tô me aprimorando. Só que assim, eu tenho muito interesse em aprender duas outras línguas, que é espanhol, que é relativamente mais tranquilo, e russo, que é relativamente menos tranquilo. Muito menos tranquilo. Mas, tipo, e o que que eu fiz, né, quando me deu esse hype, assim, eu peguei até, encontrei um aplicativo que eu achava melhor, que eu gostei bastante,
E comecei a, tipo, a fazer algumas aulas, assim, só que daí, tipo, com o tempo, sabe, fazer por si, eu fui largando, assim, hoje eu praticamente não estudo, sabe? Então é uma coisa bem difícil pra mim, assim, tipo, pegar no ritmo de estudar por si mesmo, sabe? Isso. Sim, sim. Tanto que quando eu fui fazer o inglês, eles me ofertaram assim, ó, escolha como que fica melhor pra você, né? Pegar um curso, comprar aula, videoaula, ou fazer uma aula particular. E eu escolhi uma aula particular porque eu funciono melhor assim, com uma pessoa lá me ensinando, me puxando, me passando as coisas, entendeu? Sim, sim. Então é bem complicado mesmo. Isso é algo que eu já tentei aplicar até no meu sistema de produtividade, mas eu nunca consegui direito. Mas eu também sei que eu funciono melhor se eu tiver, tipo, se eu tiver em uma equipe ou se eu tiver alguém a quem reportar, sabe? Sim, Não, não necessariamente um chefe ou um líder, mas alguém que, tipo, esteja esperando meus resultados. meio que um orientador, assim, né? Sim. É, eu também sinto isso. Mas beleza, era isso então. Isso então, próxima pergunta. Próxima pergunta é: como vai a anomalia? Hum. Então, não foi elaborado nenhum novo projeto significativo da anomalia nesse último ano, mas eu tô satisfeito que ela se manteve estável, porque, assim, ela é um conceito antigo, a comunidade da anomalia é uma ideia antiga, só que ela só conseguiu surgir de verdade com aquele momento da pandemia em que todo mundo foi para casa e teve que passar mais tempo na internet. E aí ela surgiu no Discord e, tipo, tudo isso. Em 2021, eu fiquei esperando. Isso aconteceu um pouquinho, mas bem pouco. Que conforme o pessoal fosse se habituando à vida da pandemia e ficasse menos tempo preso em casa, ela, tipo, o servidor no Discord, por exemplo, tivesse chance de ficar vazio, sabe? As pessoas não aparecerem mais pra nada e tal. Mas isso, no geral, não aconteceu. Então, ela se manteve estável esse ano, ela não chegou a crescer. Apesar de que eu tô notando um pequeno fenômeno de pessoas chamando terceiros. Tipo, inicialmente o servidor no Discord foi criado a partir do círculo social do Milk e meu, o que na verdade configura uma extensão do círculo social do Tarim. Uhum. E agora é a primeira vez que eu tô notando essas pessoas chamando terceiras pessoas, que ninguém ali até então conhecia. Mas fora isso, no geral, o tamanho do servidor, do grupo, a atividade dele se manteve estável durante 2021. Continua se mantendo estável até agora. O que é mais do que eu Uhum. esperava até, considerando que o pessoal vai se Eu já. habituando à pandemia. Sim, exatamente. Eu já consideraria isso uma vitória, assim, uma coisa boa, porque. Que nem você falou, né, cara? Tipo assim, a gente ainda tá na pandemia, beleza. E até mesmo para as pessoas que, vamos dizer assim, são sensatas e estão. é, Claro, cada um tem o seu nível, né? Tem gente que não tá saindo de casa mesmo, tem gente que tá saindo, mas com cuidados, esporadicamente, né? Enfim, não vou entrar nesse Uhum. rumo aqui, né? Mas eu quero dizer assim, até mesmo, por exemplo, eu falo por mim mesmo. Eu me considero uma pessoa sensata com relação à pandemia e ultimamente eu tenho ficado muito em casa, cara. Eu tenho saído menos do que eu gostaria. Mas eu vejo muita diferença com o momento que a gente está agora com o momento que a gente estava há 2 anos atrás, por exemplo, em 2020, no começo da pandemia lá, que assim, fechou tudo. E pelo menos eu, assim, eu sentia muita necessidade de estar nesses grupos, assim, quando eu entrava ali nessas comunidades de internet, de Discord, de Twitch, você sentia, tipo, tá, beleza, não tô sozinho aqui em casa, né? Tipo, tem uma galera, tinha toda essa interação. Hoje em dia você já não sente mais tanto essa necessidade, você meio que se acostumou com a rotina da pandemia, de você estar em isolamento, né? É, mas mesmo assim o grupo continua ali, eu acho que o Cine Apocalipse continua acontecendo, agora tem esse novo projeto do Guia aí também, e faço a minha, eu gostaria de estar mais no Cine Apocalipse, dei uma largada, mas acho bem legal ver ali que continua tendo as votações e o pessoal comparecendo, e mas como eu disse, né? Esse momento nosso de hoje já é bem menos propício, vamos dizer assim, ao mundo, sei lá, virtual, assim, vamos dizer, né? A esse conhecimento,
atração de pessoas para um ambiente de um grupo virtual, assim. Eu acredito que já fica bem mais restrito, né? Sim, sim, sim. Não tem aquele empurrão, as pessoas não estão sendo ativamente empurradas pelo mundo virtual como antes. Exatamente. Mas ainda assim, o servidor tá indo bem, assim, no Apocalipse tem caras novas, pelo menos uma vez por mês, tem alguém novo aparecendo ali. Totalmente Legal. novo. E é isso realmente é mais do que esperável, eu tô satisfeito com estabilidade, não sou nenhum tipo de megalomaníaco maluco capitalista que acha que tudo tem que estar crescendo o tempo todo. Uhum. Então tá tudo bem como tá. Interessante, cara. Eu tinha até uma coisa que eu tinha anotado aqui para te perguntar, vendo os outros episódios, né? Mas talvez nem seja uma necessidade tua, né? Que eu anotei assim, tipo, se existe uma necessidade, assim, de estar mantendo, de estar, não tá dando certo, ou então, queremos crescer, queremos passar desse nível, assim, queremos atrair mais pessoas. O quanto você acha que você está propício, assim, a criar novos formatos, assim, ou, sei lá, novas estratégias para atrair pessoas. É, a gente escuta muito hoje, né, que tá na moda, lá, o podcast, né? Todo mundo faz um podcast, você chuta um arbusto, cai 10 podcasts, né? E assim, eu acho que tem muito conteúdo ruim surgindo disso, com certeza. Mas assim, não sei, talvez seja uma alternativa de se você enxergar uma coisa para produzir ali que seja bom ou que seja apenas para chamar as pessoas. Como que você acha que você tem essa? Qual que é a tua visão sobre isso assim? Então, primeiro eu vou falar especificamente sobre o podcast. A ideia de um Aham. podcast da Anomalia já existe há muito mais tempo do que o Discord da Anomalia. Inclusive, Uhum. episódios já foram gravados como teste, como experimento, e depois nunca foram ao ar, muito antes do servidor no Discord da Anomalia ser criado. Uhum. Então, essa ideia, inclusive, ainda existe, a gente só nunca chegou num bom conceito do que fazer de diferente para não ser só mais um podcast entre 10 milhões que existem agora. Sim, sim. Pois é. Quanto a outras coisas, eu gostaria de fazer um pouco mais de eventos ali, né? Eu lembro que no primeiro ano a gente teve mais atividades além do Cine Apocalipse, né? Hoje em dia a gente tem o Sexta-feira Lua Cheia do Gui, né? Que tu comentou mais cedo. Mas Aham. eu queria que tivesse mais algumas atividades regulares. No primeiro ano a gente teve a Noite do Gartic também. Isso não durou muito tempo. A Sim. gente teve um campeonato de Gartic que eu queria fazer um campeonato anual ou 2 vezes por ano. 2 vezes por ano é bianual, né? Talvez 2 vezes É por ano. Bienal, né? Bienal. Eu não sei se daí não quer dizer que tipo a cada 2 anos. É verdade. É porque a Bienal é cada 2 anos, verdade. Pois é, então eu não sei, 2 vezes por ano. Ah, Whatever. whatever. Semestral, vai. Semestral, nossa, eu sou tão bom. Eu tô pensando em talvez um campeonato anual ou semestral de tipo, vamos juntar um grupo de pessoas para fazer um campeonato de um jogo de cartas digital desses, tipo Hearthstone, só que um que nenhum dos envolvidos jogou antes do campeonato. Interessante. Isso é um dos conceitos que eu tenho no momento, mas eu tô pensando em outras coisas ainda, a gente vai arranjar mais atividades. A Anomalia, teoricamente, tem um canal no Twitch, só que nunca foi usado para nada, queria usar ele um pouco mais. No geral, eu queria fazer mais alguns eventos. Então, para integrar mais a comunidade, integrar mais o pessoal que já tá aqui, o pessoal interagir um pouquinho mais. E quanto a expandir, eu não tenho muita pressa de expandir, mas eu gostaria de achar maneiras de fazer isso no futuro também. Talvez justamente pelo Aham. Twitch. Ou pelo YouTube. Mas esse ano de 2022 deve ser marcado por alguns eventos experimentais. Eu acho interessante isso, assim. Eu acho que expandir ou não expandir é uma decisão, realmente. Você, como você disse, você pode estar perfeitamente satisfeito com estar estável ali, né? Mas como que você garante estabilidade? Eu acho que é legal a gente pensar mesmo em maneiras de fazer o pessoal, não necessariamente trazer mais gente, mas as pessoas que já estão ali interagirem mais, né? Engajarem Sim, sim. mais. Então, acho legal essas questões assim, campeonato, ou então ver, tipo, se junta alguns streamers assim para começar a fazer um stream Sim, sim. no canal da Anomalia. Eu acho que é interessante, sim. É uma coisa que vai, tipo, criando mais a cara, assim, do grupo. Tipo, já vira um grupo mesmo, tipo, uma coisa mais atrativa, né?
Sim, sim, e com certeza. Assim, é aquela coisa, eu falei mais cedo que eu tô satisfeito com essa habilidade, mas eu gosto do crescimento, sabe? Aham, Então, se a comunidade poder ficar mais integrada entre si e poder crescer devagar, crescimento explosivo não me atrai. Crescimento explosivo significa que os membros originais perdem o controle da situação. aham. Então, um crescimento gradual, controlado, é saudável e é agradável, e além disso, especialmente considerando que a anomalia ainda não serve ao seu propósito teórico, né? A gente é uma comunidade online, isso é legal, isso foi sempre uma das intenções da anomalia. A gente não é ainda, como é que é a frase que eu sempre uso? Uma rede de projetos sustentando uma comunidade criativa. Então a anomalia ainda não é isso. Então ela tem que crescer antes de poder ser isso. Entendi. Sim. É interessante. Uhum. É isso, vamos ver o que aguarda esse ano. Esse ano deve ser marcado por eventos e atividades experimentais. Vem aí. Vem aí. Ah, legal. Beleza. Próxima pergunta. Por que você quer ser imortal, Ter? Hum, conforme eu vou. Eu comentei agora há pouco que antigamente a minha lista de tarefas, o meu sistema de produtividade era muito disperso em vários projetinhos diferentes. No último ano eu tentei focar um pouco mais em uma coisa de cada vez e eu tenho que fazer isso mais, porque senão eu não consigo terminar nada. Mas isso me lembrou, essa limitação me lembrou que um dos propósitos de querer ser imortal sempre foi ter mais tempo de fazer as coisas. Então, literalmente, ser imortal é para poder ter mais tempo de fazer mais coisas também, não só de experimentar o que o mundo já tem ou ver o que os outros fizeram, ou viajar por aí, passear por aí, mas também, sei lá, eu tenho ideias demais para. E não só eu imagino que a maioria das pessoas, se tivesse à disposição, acabariam tendo mais ideias do que consegue fazer em uma vida. Então, uma vida não é suficiente, eu tenho que ser imortal. Certo. Acho que é meio que já vai no caminho das respostas que você deu nos últimos anos, né? E eu acredito que sim, apesar de que eu não lembro bem de quais elas foram, eu acredito que sim. Não tem muito por que mudar, né? Mas É. a ideia dessa pergunta, quando eu criei ela, foi que pô, a cada ano ela ia chamar um pedaço diferente da minha intenção de mortalidade. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre teve a chance de ser redundante. Então, mas assim, isso não muda a verdade da resposta. Sim, exatamente. Exatamente. Beleza. Próxima. Bom, pergunta 6. Do que você tem medo? Eu poderia, talvez. Eu lembro da minha resposta do ano passado, nesse caso. Ou eu lembro ou não lembro? Eu acho que era estagnação ou coisa assim. Talvez não seja. Mas eu com certeza estou preocupado com a minha própria estagnação no momento. E é aquela coisa, a ideia da revolução no mundo está falhando em vários sentidos. Mas esse medo de estagnação anda em alta também, novamente, para mim. E ao mesmo tempo eu acho que um medo talvez parecido com o que talvez eu tenha falado na primeira entrevista, de tipo, o mundo continue saindo do controle, até porque, né, estamos gravando isso dia 24 de fevereiro de 2022. Uma pessoa que pesquisar no Google vai ver o que está acontecendo nesse dia. O mundo estava saindo do controle, no caso. É isso, eu acho que na verdade eu tô com os dois medos juntos agora, só que talvez menos intenso do que nos anos anteriores. Cara, isso é interessante porque você tem duas classificações aí, basicamente, né? Que são coisas mais relacionadas à tua vida, né? Que é essa questão do teu plano da revolução do mundo e tal, né? E você não tá conseguindo fazer as tarefas, ou, né? Tá atrasado. E você tem as questões que são externas a você, que é o mundo, né? É, Coisas totalmente fora do meu controle, né? exatamente. E aí eu queria saber, assim, acho que depois a gente vai tocar mais nesse assunto do teu interno aí, né? Mas como que você lida, assim, como que você se blinda, vamos dizer assim? Tem muita gente que prefere, não ver notícias, sabe? Tipo, se afastar. Como que você se blinda ou não se blinda, né? Mas, assim, como que você lida com as questões que são externas a você, né? As coisas que estão acontecendo no mundo, né?
Que sendo brasileiro também, né, tipo, não tá fácil, né. É impossível não me incomodar totalmente, é claro, mas uma coisa que sempre me protegeu muito desse tipo de coisa, dos acontecimentos ruins do mundo, foi o fato de que eu gosto muito de história e de aprender sobre história, e quando você olha pro passado, você vê que a maioria dos problemas já aconteceram antes, sabe? E eventualmente eles são superados, eles passam e outra coisa acontece depois. Isso vale tanto para períodos bons quanto para períodos ruins, né? É aquela coisa do isso também há de passar, ou tudo passa até uva passa. Então, é isso, tipo, hoje nós temos a notícia de uma guerra acontecendo, um pequeno medo de guerra mundial. Aí eu vou pensar, eu vou pensar na história e na Guerra Fria inteira que aconteceu sem que a guerra nuclear acontecesse. Eu meio que aposto um pouquinho de otimismo em cima do passado, sabe? Tipo, as piores coisas que já aconteceram Uhum. ou acabaram ou não levaram aos piores desastres que eu poderia imaginar. Cara, isso é interessante, sabe, porque curiosamente eu também tenho me interessado mais e mais por história ultimamente, né. Durante meu período de escola, assim, eu sou de exatas, né, eu estudei exatas depois na minha faculdade, então eu sou dessa área. Mas assim, durante meu período de ensino médio eu sempre fui muito mal em matérias de humanas, mas não era como se eu não entendesse a importância. Eu sempre entendi a importância de estudar história, em específico, né? Mas eu, sei lá, não era bom nisso, não tinha saco pra isso, também deixava muito de lado. E hoje, tipo, eu me interesso muito. Só que assim, eu tenho um negócio, tipo, eu não gosto muito de ler, então o que que eu preciso? Eu tenho que acabar buscando fontes que eu acredito que são confiáveis de outras maneiras de se informar, né? E de estudar sobre o passado, né? E, inclusive, até uma das coisas que eu encontrei esses tempos foi um podcast, né? Então, até puxando aquela outra onda. Mas, enfim, e eu acho muito interessante porque, assim, eu vejo que muita coisa que tem acontecido hoje no mundo, e talvez não relacionado exatamente a esse último conflito aí da guerra, né, que a gente está vivenciando agora, que tem começado hoje, né? Mas assim, o que a gente tem visto no mundo hoje de ascensão de discursos autoritários e tudo isso tem sido muito tema no Brasil e no mundo, né? E você pensa, às vezes você fica muito preocupado assim, porque você pensa, porra, tem muita gente que está precisando estudar história e não estudar história porque a pessoa é burra, não, porque você precisa conhecer o que aconteceu no passado para não repetir, né? E eu sempre tive essa visão assim muito preocupado, porque porra, tem coisa que parece que tá se repetindo, sabe? Mas ao mesmo tempo você trazendo esse ponto, claro que tem um limite, né, das coisas acontecerem de novo, mas também é válido pensar que a gente já passou por muita merda aí, né? Isso, você pode se preocupar ou da maneira como a história se repete, ou rima, como alguns preferem dizer. Aham. Você pode se preocupar por isso, mas você também pode ter um certo otimismo por isso, porque essas crises que surgiram no passado foram superadas, as crises que surgem hoje vão provavelmente ser superadas. Sempre tem aquela pequena chance de tudo sair completamente do controle e o pior cenário possível aconteça. Mas esse não é o resultado mais comum. Se fosse o resultado mais comum, ele já tinha acontecido. Faz sentido. Faz sentido. Eu acho que até especificamente na questão da guerra nuclear, né? Acho que é uma coisa. Eu acho, pelo menos, muito pouco provável que aconteça, porque assim, é praticamente você decretar o final da humanidade enquanto a gente vive na Terra, né? Sim, Enquanto a gente não colonizou Marte ou alguma isso. coisa assim, pelo menos. Eu acho que a gente tá meio que. Não vou dizer seguro, porque, né? Ninguém tá seguro, mas as chances são baixas porque você não teria pra onde fugir, né? Sim, exatamente. Tem um limite de até onde vai a loucura de líderes É, políticos. Ou é. quando a loucura deles tem limite, eles estão cercados de pessoas que têm limite. É, exatamente, exatamente. Mas legal, interessante, cara, tua resposta. Estudar história realmente te permite entender o mundo, sabe? Te permite entender o que está Sim, acontecendo melhor do que normal. com certeza, com certeza.
Esse mesmo estudo de história é o que me permite ser um pouquinho mais otimista, inclusive no geral, a longo prazo, sabe? Pensando a longo prazo. Quando você vê todas essas distopias no cinema, você pode esquecer que as coisas podem melhorar. Mas se você olha para o passado, você vê que as coisas claramente melhoraram, em muitos sentidos, talvez não em todos. Uhum. E você vê também que as pessoas no passado viam utopias, ou a utopia, ou a sociedade melhorada estava presente na ficção. Eu até toquei levemente nesse assunto uma das entrevistas anteriores, eu acho. Parte Aham. do medo geral que as pessoas têm no futuro. Ele é levado, ele é carregado pro cinema, ou pra mídia, pra ficção no geral. E aí ele é alimentado por essa ficção, por essa mídia. Exatamente, né? Alimentado por quê? Porque vai vender mais, daí eu vou fazer mais e vai vender mais. E isso, e aí as pessoas. É um ciclo, né? A imaginação delas é influenciada pela mídia que elas consomem. Elas perdem a capacidade de imaginar coisas melhores. Sim. Interessante, cara. Interessante. Próxima. Beleza. Agora, a pergunta que não quer calar e que não pode ser completamente respondida, pelo que eu ouvi falar. Mas o plano 2032 ainda é necessário? Ei, eu tinha esquecido dessa pergunta. Não, não é. Não é necessário? Se surgisse a oportunidade, eu ainda gostaria. Mas eu acho que ele não é mais necessário. E isso significa que você pode revelar o que é o plano 2032? Ou não? Não, ainda não. Talvez nunca. Droga. Mas eu posso dizer que é algo positivo. Que bom, cara. Eu fico feliz que eu não estou conversando com uma pessoa que, sei lá, planeja um evento em Dominar o mundo, ou coisa assim? tão global, assim, alguma coisa assim, sabe? Tipo, legal, cara. Bom saber que você tem boas intenções. Pelo menos você julga elas como boas. Sim, sim. É, veja bem, se fossem más intenções, você ia entrar pra história como alguém me entrevistou. Pois é, é. Mas eu não sei se eu gostaria de entrar pra história assim. Nem o cara que entrevistou o Coringa lá no filme do Coringa. Sim. O cara que entrevistou, sei lá, Hitler quando ele ainda era um artista. Uma coisa assim. Pois é, né? Não, mas o plano 2032 não era nada nem sequer sinistro. Mas o fato de eu não precisar mais ainda assim é positivo. Tá bom. Próxima pergunta. Ter, qual deles está no controle? Novamente, essa pergunta se refere aos personagens que eu uso para descrever aspectos da minha personalidade. Não significa nada relacionado a algo real, a algo literal. É simplesmente uma metáfora que eu uso para falar das minhas intenções e prioridades do momento. No caso, o ter. Eu sempre fico um pouco decepcionado com a pronúncia disso quando eu tô fazendo a edição depois. Pra ficar claro, é Ulter com U L antes do nome Ter. Então, Ulter continua no controle. Isso quer dizer que eu continuo muito ambicioso. Engraçado, eu fiquei curioso depois quando eu ouvi antes as outras entrevistas e acho que você meio que respondeu agora no começo, mas eu fiquei na dúvida assim se você se considera assim, tipo, como se fossem múltiplas personalidades ou é tipo mais uma coisa que você divide assim pra, sei lá, pra tua organização aí, como que funciona isso, sabe? Tipo Não é dos nada. personagens aí. Não é nada relacionado a múltiplas personalidades, nada relacionado a TDI nem nada assim. É só Aham, uma metáfora criativa para descrever aspectos da minha personalidade. Não tem entendi. Não, sim. nada desse tipo dentro do assunto. E inclusive eu não faria isso. Sim, Não, sim, não, claro. não entrar acidentalmente em temas delicados para certas pessoas. Sim, sim. Você pô, já teve assim outros personagens no controle durante um período significante de tempo? Sim, sim, mas acho que tudo antes do Projeto Eternidade, eu acho que o Projeto Eternidade nunca teria existido se eu não. Se a minha parte, digamos, ambiciosa não fosse a principal hoje em dia, sabe? Entendi. Entende? Porque ser imortal é extremamente ambicioso.
É um projeto do Alter. Isso, da Alter. Alter. Mas sim, eu já tive personagens mais tranquilos ou mais contentes com uma vida comum, já estiveram no controle, entre aspas. Ou personagens mais sádicos, praticamente, sabe? Misântropo. Uhum. Então. Mas eu tô bem satisfeito com a situação atual. Eu gosto de ser ambicioso, e quando eu sou ambicioso não é por dominar o mundo ou ter muito dinheiro, mas é por só viver mais tempo. Muito mais tempo. Muito mais tempo. Beleza. Justo. Justo. Próxima. Bom, a nona pergunta. Por que você me escolheu pra te entrevistar esse ano? Uhum. Ok. Primeiro, o primeiro motivo coincide com o do Milk, que é as intenções de streamer ser uma personalidade pública. Um streamer é uma personalidade pública. Não tem dúvida disso. Então, sim, esse foi um dos motivos escolhidos. O outro motivo é que você foi a primeira pessoa que ouviu as entrevistas sem que eu indicasse a entrevista diretamente a você. Você foi a primeira e acho que talvez até hoje a única pessoa a ouvir as entrevistas de maneira totalmente espontânea. Pra não dizer que não foi 100% espontâneo, você postou, eu acho, sobre o Projeto Eternidade em si No na fórum. Anomalia. Isso. Mas você Mas você encontrou e linkou em você algum ouviu. momento no Discord ali, daí eu vi, daí eu fui atrás. Isso, mas isso é espontâneo. Você achou aquilo e decidiu ver. Tipo, isso pra mim é Aham, bastante espontâneo. Eu não falei com você e falei pra você ouvir aquilo. saquei. Inicialmente, essas entrevistas eram pra ser tipo o começo de um canal no YouTube. Eu ainda Aham, gostaria de fazer um canal no YouTube, mas ele tá na grande lista de coisas que eu tô procrastinando. Então, o fato de que sem o conteúdo extra do YouTube ter sido criado, você chegou a ouvir a primeira entrevista e aí mais tarde ouviu a segunda, me chamou atenção e eu fiquei curioso com as suas perspectivas e as perguntas que poderiam vir disso. legal. Uhum. Eu acho que até, tipo, é um negócio que você poderia, sei lá, tentar, tipo, divulgar mais ali, porque, por exemplo, eu não entendo como que uma pessoa. Cara, pra mim, tipo assim, quando eu li o negócio que você falou ali, quero ser imortal, tipo, ponto, sabe? Cara, isso pra mim chama atenção, assim, tipo, tá, como assim, cara? Você tá falando sério, sabe? Tipo, qual que é. E o cara tem um plano pra isso, todo um negócio, sabe, elaborado. Eu me interessei, assim, falei, cara, tá, vou ouvir o que esse cara tem pra dizer aí, o que esse maluco tem pra falar aí, cara. Sim. Eu acho que, não sei se você chegou a quando foi feito o segundo postar ali na Anomalia, mas eu não tinha visto. Tanto que Não, eu só vi agora que você veio falar comigo. Daí eu fui ver que, já tem um segundo aqui. eu não postei não. Aham, Então, eu meio que sempre soube que isso poderia chamar atenção, sabe? Eu sempre soube que, aham, tipo, esse tipo de apresentação, por exemplo, se eu me apresentasse no YouTube como o cara que quer ser imortal, mas o meu canal não fosse só sobre isso, é claro. Ou, tipo, se eu me apresentasse como pessoa pública com esse tipo de intenção, isso chamaria atenção com certeza e criaria toda uma série de debates e perguntas e conteúdo em potencial. aham, Por que eu não saio divulgando muito disso ali no Discord? Francamente, eu acho que eu tenho um pouco de hesitação por, tipo, achar que a qualidade geral da coisa não é boa o suficiente pra eu sair divulgando, sabe? Ou, por exemplo, eu ter criado as entrevistas sem ter criado o conteúdo no YouTube, de um canal no YouTube, sabe? Junto. Isso me faz hesitar em divulgar porque eu sinto que eu tô entregando muito pouco com aquilo, sabe? aham. É, uma cobrança, né? Eu ainda tenho alguma esperança de que eventualmente eu vou conseguir fazer algum tipo de conteúdo, eu vou fazer alguma coisa que sirva de conteúdo válido para uma audiência, e aí as entrevistas vão estar lá no meio, então talvez um dia bastante gente ouça elas. Entendi. Pode crer. Sim, eu espero que dê certo. Se não der certo, pelo menos um dia eu vou ouvir todas elas de volta. Não, é uma coisa interessante já por, tipo, só de existir, assim, de você. Só se for pra você mesmo, acho que já é interessante mesmo, sabe? Sim, eu acho fascinante a possibilidade de ouvir a minha própria perspectiva ao longo de 10 anos, mudando, ou minhas preocupações, ou minhas ideias mudando ao longo de 10 anos. Sim, legal. Eu acho que é um projeto, é uma coisa que outras pessoas podem seguir, não só de pensar em ser imortal, mas eu digo de essa ideia de registrar assim a cada ano assim e ver como que você tá pensando, como que você tá. Acho que por curiosidade primeiramente assim, sabe? Sim, Antes então, de qualquer outra intenção. essa ideia foi adaptada de um vídeo, que era um curta de animação, de uma série basicamente uma websérie,
chamada Uhum. People Watching, que na verdade é uma adaptação de quadrinhos online. Mas tinha uma série de curtas de animação chamadas People Watching, que foi lançada Aham. alguns anos atrás. E algumas das ideias do meu projeto de Trindade vieram de lá. Uhum. E essa entrevista ao longo de 10 anos é uma delas, apesar que não é isso que acontece no curta, do qual eu adaptei. No caso, no curta, as pessoas gravam um pequeno vídeo falando sobre si mesmos uma vez por ano. E no 10º ano eles assistem tudo de volta. People Watching é uma coisa muito fascinante, é uma série de curtas muito fascinante que eu pretendo mais adiante legendar e indicar pro Cine Apocalipse. Legal. Tinha outro aspecto, alguma outra coisa que eu queria falar. Ah, é. Quanto outras pessoas querem ser imortais também, inspiradas pelo meu conteúdo. Eu espero que sim, porque eu não quero ter aquela experiência de todo o imortal do cinema, de ver todo mundo morrer. Todo mundo morrendo e morrendo, morrendo e só ele sobra, sabe? Então eu quero bastante gente mortal pra me acompanhar. Eu não quero ser o único. Cara, eu acho que assim, num futuro onde a ciência já esteja mais avançada, eu acho que isso vai começar a ser um pouco mais comum, sabe? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que as pessoas não pensam muito nisso agora porque fica. Porque é muito distante, né, cara? É uma coisa que você ainda fala, tipo, pô, Sim, e pra maioria das pessoas ainda parece impossivelmente distante. Elas não conseguem nem imaginar isso sim, uma obra de ficção que se passa 1000 anos no futuro. As pessoas ainda não vão imaginar que os personagens vão ser imortais. Mas em termos de avanço tecnológico, se você tem uma história de ficção que se passa 1000 anos no futuro, definitivamente os personagens são imortais. Tipo, não tenha a sim. mínima dúvida. E a questão, talvez 100 anos no futuro já seja o suficiente. Cara, e assim, o que eu posso te dizer assim, a minha visão sobre o teu projeto, por exemplo, mesmo que não dê certo, que você não termine não sendo imortal por N motivos que podem acontecer, cara, você tá buscando organizar a sua vida, melhorar a sua saúde física, melhorar a sua saúde mental, você está buscando conhecer o máximo de coisas que que é possível. O único ponto negativo que eu posso ver aí, talvez, é tipo, que você se pressione muito a cumprir essas coisas. Mas você mesmo está colocando ali, tipo, você tem relação com a próxima pergunta que vai ser. Eu vejo vantagens, independente de você chegar no teu objetivo final ou não, você tá, tipo, expandindo o teu conhecimento e tentando melhorar a tua saúde. Eu não vejo ruim nisso, Ele é o sabe? melhor objetivo de vida que eu podia imaginar, sabe? Porque se ele É, der certo, ele dá muito, muito, muito certo. E se ele der errado, ele ainda tá ótimo. sim, exatamente. É aquilo que você falou, né? Tipo, você pode sair daqui e ser atropelado na rua e você não tem controle sobre isso. Né? Mas, pô, você tá fazendo a tua parte, né? Vamos dizer assim. Sim, Ou pelo menos tentando, né? sim. Pelo menos ele me dá uma boa motivação pra tentar. Legal. Da hora. Próximo, então? Uhum. Então, é como eu tava falando antes, é relacionado ali, né? Que você disse que você mesmo se deu a opção de poder desistir do desafio de 10 anos, né? A cada vez que você faz esse recap, né? E aí, você acha que você quer continuar o desafio de 10 anos? Sim, por enquanto eu ainda quero continuar. Esse foi o primeiro ano que eu comecei a me incomodar com ele, de verdade. E Uhum. pensar que talvez não fosse uma boa ideia. Mas no momento eu ainda quero continuar. Vamos ver como é que vai estar ano que vem. Beleza. Beleza. Próxima pergunta. Lá vem. Hoje, como você definiria o que é ser humano? Essa é. Ai, ai. Sabe que eu nunca de fato entendi essa pergunta sequer. Daí eu sempre tento inventar alguma resposta filosófica inteligente, sabe? Então eu vou nessa rota de novo. Se vocês realmente pensarem a respeito, o que tem de especial no ser humano é que a gente pode decidir o que a gente é. Então o que é ser humano é o que a gente decide ser. E isso vai muito mais além do que a gente pensa. Tem muito, muito, muito mais coisa que pode ser feita de maneira diferente na sociedade ou na vida das pessoas do que a gente imagina. Praticamente tudo que existe no mundo, na nossa sociedade, na civilização humana, pode ser alterado de acordo com a nossa vontade coletiva. Então, o que é ser humano é decidir o que é ser humano. Faz sentido. Eu espero que sim. Faz sentido.
consegui esquivar da pergunta, né? Meu Deus, maravilhosamente. É, posso dizer que foi uma esquivada, mas tá valendo. Tá valendo. Próxima. Opa, tem próxima? Sim, eu tenho duas perguntas. Ah, vamos ver então. Então, lembrando que a cada ano o entrevistador tem o direito de adicionar até 3 perguntas na entrevista, que vão ficar permanentemente na lista de perguntas, então vão ter que ser repetidas pelos entrevistadores seguintes. No caso, o russo, pelo que ele me disse, adicionou 2 perguntas. Qual a primeira delas? A primeira delas é em relação a um tema que eu não vi, assim, nessas últimas duas entrevistas, né? E eu acho que é uma coisa meio que essencial para o andar do projeto. Como que anda a sua vida financeira e como que é, tipo, o teu planejamento para que o projeto se cumpra? Porque, assim, na minha visão, assumindo que você tenha todas essas condições favoráveis, que você consiga progredir no projeto, o momento que você chegar que você vai poder fazer os procedimentos que sejam necessários ou o que seja necessário para você entrar na imortalidade, eu vejo que isso vai ter um custo. Então, assim, como que você planeja isso? Como que você enxerga isso? Se você acha que é um problema, se você acha que tem alguma coisa que você tem que estar fazendo agora, tem que estar planejando, se vai ser para depois, como que tá essa tua visão, assim? Ok, sim. Para começar aqui, minha vida financeira atual é estável. Ela não é super confortável, mas ela é estável o suficiente para eu conseguir me planejar para o futuro de certo ponto. Eu tenho pensado em fazer faculdade de uma vez ou fazer alguns cursos para que eu possa trocar para uma área melhor, onde eu possa ter daí uma vida confortável e acumular mais recursos para ter mais segurança e estar mais protegido das aleatoriedades do mundo. Mas por enquanto eu estou confortável e eu estou num nível de renda estável que eu consigo garantir até quando eu precisar, pelo menos. Aí, com a preocupação do eventual valor dessa tecnologia, ou seja lá o que for, vai ser tecnologia, não vai ser magia, porque eu falei seja lá o que for, dessa tecnologia eventual, aí eu estaria contando com a ideia de que novas tecnologias tendem a ficar baratas com o tempo. Isso é praticamente uma regra, a única exceção são produtos de luxo. Isso acontece porque o próprio mercado, o próprio capitalismo gosta de massificar, ele gosta de vender o máximo possível. Então, uma vez que alguém desenvolva tecnologia relacionada à imortalidade, ela vai ser muito cara no começo, mas depois de um tempo ela deve baratear. Eu espero que sim. Se ela não baratear, se ela se tornar uma coisa elitista que só vai servir para as pessoas mais e mais ricas, os bilionários, então nós entramos em duas situações potencial. Ou a humanidade falhou, porque só os bilionários ficaram com tudo, ou vai acontecer uma revolução e aí a tecnologia vai ser separada, ou vai todo mundo morrer. Seja lá o que for, essas duas opções que envolvem o preço excessivo da mortalidade estão fora do meu controle. Então eu tenho que trabalhar com a hipótese que seria considerada mais otimista de que a humanidade vai tender a se ajeitar e vai fazer vai massificar essa tecnologia como deveria. Certo. Ah, interessante. Eu acho interessante a tua visão, por mais que eu não seja a mesma da minha, talvez, mas interessante. Se você acredita nisso, que você acha que você não necessariamente precisaria estar envolvido com isso agora, né? Não seria uma preocupação para além da estabilidade financeira, né? Vamos dizer assim. Então, Eu acho que um nível maior de conforto financeiro, um nível maior de recursos, me permitiria estar mais seguro das aleatoriedades do futuro até que essa tecnologia chegue, entende? Se a minha cidade começar a inundar por causa de mudanças climáticas, se eu tiver mais dinheiro, eu consigo sair daqui mais facilmente, sim, claro. em vez de me afogar. É, várias questões, né? Segurança, Segurança, saúde, sabe? Tipo, tudo, né? exatamente. Tudo. Ter mais dinheiro me permitiria estar mais seguro de tudo. Eu quero ter mais dinheiro. Eu não necessariamente quero virar um dos bilionários que vai ficar com tudo no final. Porque o processo de tentar me tornar isso vai muito contra a minha identidade em vários fatores. É o Don't Look Up. Eu não vi o filme, mas ok. Você não viu? Não. Ah, tá, mas eu ouvi falar do final, então eu sei do que tô falando. Parte engraçada. De qualquer forma, mesmo seja muito otimista essa minha ideia, ainda é uma aposta que vale a pena fazer, porque, novamente,
se a humanidade se ajeitar ou não se corromper dessa maneira distópica, isso favorece o meu projeto e ele ganha mais chance de dar certo. E aí tá tudo ótimo. Eu sou imortal, eu tenho aquela vida eterna, vai dar tudo certo. Talvez eu tenha que trabalhar enquanto for imortal, talvez não, vai depender de como o mundo funcionar no futuro. Agora, se não der certo, pelo menos nós voltamos àquela ideia de que o projeto falhou, mas ele melhorou minha vida antes de falhar. Sim, claro. Digamos que eu cheguei no futuro distante em que a tecnologia foi inventada, ela é cara demais pra mim, eu nunca consigo dinheiro pra ela e eu morro. Mas pelo menos o projeto Eternidade melhorou minha vida em todo esse tempo até chegar nesse ponto. Sim. Legal. Eu concordo. Essa parte eu acho que... como eu falei antes também, né? Por mais que eu não siga o teu exemplo de querer ser imortal, não é uma coisa que eu ambiciono, mas eu acho que o teu projeto de querer melhorar a tua qualidade de vida, eu acho que é um exemplo pra qualquer um que queira ter uma vida melhor. É isso, sabe? Assim, eu espero que eu especificamente não seja tratado como exemplo. Eu sou um grande procrastinador. Com a tua ideia em si, não a tua execução. Ok. Próxima pergunta, então. Cara, a segunda pergunta que eu preparei, ela assim, talvez já tenha sido parcialmente respondida antes ali nas primeiras, mas eu achei que seria bom colocá-la como uma pergunta separada para que você responda ela todo ano e, enfim. Como que você tem lidado com a frustração de não conseguir realizar suas tarefas e com a procrastinação, assim? Como que tem sido o teu alívio, assim, vamos dizer, né? O que você se consola ou você não se consola e você se cobra e acha que isso está te atrapalhando, sabe? Ok. Isso me incomoda ainda. Tipo, eu não tenho como não incomodar com isso, né? Como nas perguntas de medo tá lá a estagnação, né? Sim. Aí, é claro, também eu posso me consolar um pouquinho com ter descoberto que eu tava sendo mais produtivo do que eu pensava. Eu mencionei na questão da pontuação lá do Evolução do Mundo, várias perguntas atrás. Sim. Eu também posso me consolar considerando que eu tenho tempo, por mais que não pareça. Eu tenho... Que idade eu tenho? Eu tenho 26 anos, eu acho. Eu acho. Eu Ótimo. tenho 26 anos, então... Pra quem é imortal não vai fazer diferença. Exatamente. CPF zero, né? CPF 0. Então, por mais que eu veja a vida correndo diante dos meus olhos, que maneira dramática de dizer isso, por mais que eu esteja frustrado com uma aparente estagnação ao longo dos anos, o fato é que eu ainda tenho bastante tempo para me ajeitar. Eu gostaria de ser mais eficiente e, tipo, usar muito bem todo o tempo, até muito antes de chegar no ponto crítico em que está perto do limite da minha vida. Mas eu não preciso ter tanta pressa assim. Eu tenho tempo de me ajeitar. Eu não preciso me desesperar, nem me afundar em frustrações ou coisa assim. Eu tenho que continuar tentando consertar uma coisa de cada vez. Eventualmente, talvez um terapeuta me ajude. É isso, eu tenho que também me satisfazer com as vitórias, sabe? Tipo, novamente, eu tava sendo muito mais produtivo do que eu pensava. Interessante. É mais ou menos o que você já tinha falado ali, né? Mas eu acho que essas duas perguntas que eu acrescentei vão ser interessantes de ver a tua posição com relação a elas nos próximos anos aí, ver o que muda, o Sim. que mantém. Eu tô curioso pra ver o que vai se alterar também. Ok, então essa foi a última pergunta. Obrigado pra quem ouviu. Obrigado novamente, Russo, pela participação e pelo trabalho que você teve aqui. E, novamente, você pode, né, falar você pode propagandear as suas coisas. Valeu aí, isso aí foi legal. Eu acho legal acompanhar esse projeto. É legal estar participando aí da entrevista e é isso aí. Queria dizer pro pessoal: bebam água, tomem vacina e isso aí. Valeu. E é isso aí, tome vacina, pelo amor de Deus. Sim. E me sigam no Instagram, @Rossonauta. E sigam o Bolsonaro no Instagram. Isso aí. Obrigado pela atenção, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.